E o nosso tema é oração, né? Oração, casa de oração, Deus presente. E eu quero, de uma forma muito simples, bem básica, vamos trabalhar a essência da oração, porque a gente entende, a gente vê, né? E não só para nós, para todos nós. O pastor Davi tem ministrado, e a semana passada, né? Ele ministrou aqui para quem esteve aqui, né, era uma geração livre, mas teve o culto domingo, sobre terminar bem, concluir bem. Então, e sempre ele está falando, já há várias semanas, dos desafios que é orar. Né? Sacrifício, nós temos que nos doar um pouco mais para chegar nesse lugar de oração. E às vezes nós ficamos pensando, mas o que é oração? Eu oro, eu estou orando. Mas também, talvez essa oração não seja aquela oração que deveria ser feita, porque falta um pouco ainda de entendimento de quem é o nosso Deus, do que é a oração, qual é a essência da oração. A gente ouve muitas pessoas, principalmente nas células, quando você vai pedir para alguém orar, fala, se tinha uma coisa que eu não queria que alguém pedisse para orar, eu não sei orar. Quem já falou, não sei orar? Isso é uma mentira. Né? A gente acha que não sabe orar, mas isso é uma mentira de Satanás, você não sabe orar. Orar é simples demais. Talvez você que acha que não saiba orar, sabe mais orar do que aquele que pensa que sabe. Que quer, né, lindas palavras, um discurso super elaborado para a oração. Então deixa para eu orar semana que vem, que eu vou preparar. Está furado. Você vai trazer uma oração muito sem sentido. Pensou preparar uma oração, fica lá pensando o que você vai falar, quais são as palavras. Então vamos tentar hoje entender essa essência e ver o quão simples é essa questão de oração. O que atrai você a um cinema, por exemplo? O que leva você para um cinema? Vou assistir um filme. Um bom filme, né? Eu acho que você não vai assistir uma porcaria. Falar, o filme lá é uma porcaria. Alguém que já assistiu falou, é uma porcaria. Você foi? Quem foi? O filme não vai, é uma porcaria, você vai perder dinheiro. Alguém foi? Então um bom filme e a meia entrada, né? Acho que é quarta-feira que é cinema, é meia entrada? Quinta, quarta? Aí lota. Atrai. O que atrai você a um restaurante? Uma boa comida, um bom preço. Ninguém vai no restaurante e fala, não, é uma porcaria. Isso aí todo mundo fala, aquele restaurante, a comida é salgada, a comida não presta. Você não vai. A não ser que você goste de coisas ruins. Tem hora que eu gosto de coisas ruins. Assim, você gosta disso? Não, é porque você está comendo. Porque eu quero comer uma coisa bem ruim hoje. Só para ficar agitado. Eu sou meio louco assim. Isso aí tá bom? Não, tá ruim, mas eu vou comer agora. Só para ficar agitado. Tem gente que gosta. Agora, não vou pagar para comer uma coisa ruim. Você vai? Então, pensa nisso. O que atrai? O que atrai a gente a lugares que a gente deseja estar é o fato da gente ter uma boa expectativa do que vai acontecer. Puxa, o filme é legal, falaram que o filme é bom, eu vou para o cinema. Você vai com a expectativa. Comida é excelente. Falar que a comida é excelente é meio complicado, porque é excelente para você, para o outro pode ser uma porcaria. E aí ele vai e fala, eu fui, mas é uma porcaria. Mas porque é questão de gosto. Né? Mas se você analisar pelo conteúdo, tudo bem, pode ser. Né? Então, gera uma boa expectativa e isso atrai. Você tem vontade de estar lá. E o que atrai você para um lugar de oração, como a gente tem ministrado, os pastores têm ministrado? O que nos atrai para cultivar, como o pastor Davi tem falado, nós vamos cultivar esse ano o hábito da oração. O que atrai você para pensar, eu vou cultivar o hábito da oração? Tem alguma coisa que desperta essa boa expectativa? Quando você vai para um lugar de oração, você vai com que expectativa você vai orar? Tem essa boa, eu vou. Por que você vai orar? Porque é bom. Por que você vem quarta-feira orar? Porque é bom. Por que você sobe ali em cima, na sala de oração, meia hora antes? Ali não é só para o pessoal do Ore Mais, é para toda a igreja. Graças a um dia, vai ser legal o dia que não couber mais ninguém, tiver entupido, tiver fila, e a gente desce. Mas é para você, convidado, meia hora antes do culto, interceder. Mas não tem nada lá para fazer, vou lá ficar orando. É aqui que nós queremos chegar, é nessa essência. Porque tem que atrair.
A oração tem que atrair. Se nós fizermos um curso aqui de ministração, de ensinamento, né, e liberação de dons, e fizesse aqui uma lista, uma mesa, uma inscrição ali na frente, o pessoal do EI vai fazer inscrição, e você vai colocar na ficha, você tem o direito de colocar, foi liberado isso, para escolher o dom que você quer, e Deus vai dar o dom. Que dom você colocaria lá? Qual você acha que seria a maior sala de... Né, nós vamos dividir por salas e fazer, então, cada sala é um dom específico, e você vai ser liberado, então, e aquele dom vai ser dado para você, e você vai sair daquela sala ministrando, sendo usado por Deus naquele dom. Que dom você acha que ganharia estourado, ficaria aqui no templo? Que dom? Dom de cura, olha lá. Encheria o templo. Todo mundo quer curar. Mas ninguém quer ver o irmão doente. Tem que ver o irmão doente. Primeiro tem que orar para alguém ficar doente, para depois você curar. Porque se todo mundo curar, ninguém fica doente, não vai ter dom de cura. Não é? Qual outro dom? Campeão. Revelação. Precisa de outro templo. Vamos construir outro templo. Porque a hora que anunciar que vai distribuir dom de revelação, além dos membros da Nova Aliança, vão vir outros membros de outras igrejas para receber o dom de revelação. E a sala de dom de misericórdia? A salinha de dom de oração, intercessão. Vai ser a salinha lá de baixo, aquela salinha que tem 4 cadeirinhas. 5 cadeirinhas. Não é? Estou falando em porcentagem. Porque a gente não pensa nisso. Eu quero dom de intercessão. Para quê? Para ficar trancado naquela salinha orando. Não é? Mas talvez porque a gente não entenda essa essência. Essa essência que é a oração. Muito bem. Então, não vai ter o curso, senão os dons são liberados, né, nas células, os dons são liberados à medida que Deus deseja. E aí você, então, vai sendo usado e não se preocupe que nós não vamos ter esse curso de liberar esse dom. Mas nós temos um curso. Todas as reuniões, onde você se reunir como igreja, nós temos um curso específico, que é o curso de oração. Você ora na célula, você ora quando chega aqui, você ora quando sai daqui, você ora. Todos os momentos nós estamos orando. Todos os momentos. E nós precisamos aprender com isso, para desejar esse lugar, gostar, cultivar, ter uma boa expectativa para criar esse lugar de oração. Afinal de contas, é o nosso tema. Nós vamos trabalhar muito esse ano. E a nossa expectativa é que Deus realmente se revele de uma forma especial. Foi falado do dom de revelação. Ora, vai orar, vamos orar, e Deus vai se revelar. Então, vamos buscar ter a Bíblia como referência e fonte de estímulo para a gente criar essa boa expectativa. Porque eu acho que é o único livro que pode nos dar isso. Não tem outro, pelo menos no meu entendimento. Então, se eu tenho a Bíblia como referência e fonte de estímulo para criar, cultivar um lugar de oração, o hábito da oração, eu quero começar e perguntar a você, o que você acha do primeiro versículo, do primeiro capítulo da Bíblia, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Quando você leu esse versículo, eu acho que você já leu, ou já ouviu, quais foram as expectativas, quais foram os seus pensamentos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pois eu tenho comigo, para mim, que esse é o versículo que mais tem a ver com a oração. Se tem um versículo para motivar, para gerar uma boa expectativa, para criar um lugar de oração, para mim, é esse. Eu não encontro outro. Por quê? Porque simplesmente eu estou orando para um Deus, eu estou conversando com um Deus que criou os céus e a terra. É um Deus que criou todas as coisas. É simplesmente isso. A Bíblia começa relatando o poder de Deus, a capacidade de Deus de uma forma extraordinariamente, sobrenaturalmente, poderosa, maravilhosa, que foi a criação de todas as coisas. Criou os céus e a terra. Olha, é com esse Deus que nós vamos falar. É com esse Deus que nós estamos conversando. E a partir desse versículo, a Bíblia é repleta de exemplos, de uma sequência de exemplos do poder e do amor de Deus.
O pastor Davi falou aqui que a Bíblia, né, no final, é o retorno, é a história do retorno do ser humano, do homem, para Deus. Teve uma ministração aqui, não me lembro, algumas semanas atrás. Nesse retorno do homem para Deus, após o pecado, olha, tem uma sequência de demonstração de poder, do sobrenatural de Deus, que deve nos motivar a orar, a buscar um lugar de oração, a criar esse hábito de oração, deve nos motivar. Mas ela começa dizendo que esse Deus criou os céus e a terra. Agora, se isso é uma verdade, você crê nisso? Você crê que esse Deus criou os céus e a terra? Porque tem gente que não crê. Né? Tem gente com várias teorias, tem várias teorias aí espalhadas, sendo ensinadas. Mas se eu creio, se nós cremos, que é uma verdade absoluta, que Deus criou os céus e a terra, eu não deveria ter dificuldade nenhuma para orar, para conversar. Afinal de contas, eu fui chamado, nós somos filhos daquele que criou os céus e a terra. E a pergunta é, como deixar então de orar a um Deus que criou todas as coisas? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? Porque a oração, ela passa a ser então, nesse sentido, o único elo que vai aprimorar o meu relacionamento com esse Deus, que criou todas as coisas. É o único elo. Porque mesmo que eu aceite Jesus, amém? Você aceitou Jesus e você abandonou Jesus? Abandonou. Por que você abandona? Por que nós abandonamos? Por que nós desistimos da caminhada cristã? Porque, primeira coisa, nós paramos de orar. Nós nos enfraquecemos. Paramos de orar. Primeiro, você fica desanimado, você fica desapontado e você para de orar. É instantâneo. Abandona esse lugar. E aí é lógico, você vai enfraquecendo, nós vamos enfraquecendo e de repente nós não queremos mais caminhar com Deus. Não queremos mais nem saber de Deus. Mas tudo começou, se você perceber e fizer uma pesquisa com quem abandonou ao Senhor, quando ele parou de orar, parou de buscar. Faz assim, minhocas enchem a nossa mente. Fala, minhocas enchem a nossa mente. Minhocões grandes, né? Sucuris. E é por isso que a prática da oração ela tem que ser contínua. Ela não pode parar. É ela que vai alimentar esse relacionamento com Deus. Ora, mas eu estou falando de um Deus que criou os céus e a terra. Se isso não animar você, não dá uma expectativa, mais nada, não pode ler a Bíblia à vontade. Porque toda a Bíblia vai falar desse Deus. Toda a Bíblia vai dirigir a esse Deus. É o retorno para esse Deus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Aquele que está nos ensinando agora, falando conosco agora, é o Espírito Santo, que está aí falando ao teu coração. Quer dizer, é esse Deus, é para esse Deus que eu vou dedicar um tempo, que eu vou ter a expectativa de eu preciso orar. Quando você fala, quando eu falo, eu preciso orar, faça uma pesquisa pessoal. Quantas vezes você foi orar por necessidade? Porque você tinha uma necessidade, surgiu uma necessidade. E a primeira coisa que você fala, eu preciso orar. Eu vou orar. Ou vou buscar quem ore por mim. Amém. Não está errado. Mas coloque do outro lado da lista, da tabela. Quantas vezes você foi orar só por orar? Estou com vontade de orar, mas para quê? Não, quero ficar na presença do meu Deus. Do Deus que criou os céus e a terra. Vai pedir alguma coisa? Não quer pedir nada. Quantas vezes você fez isso? Põe na tabela. Quantas vezes você parou o dia assim, meu Deus, não fui orar hoje, não parei um tempinho para o meu Deus. Quantas vezes você pensou dessa forma? Põe na tabela. Vai dar muito pouco. Porque essa natureza nossa, ela nos impulsiona para a oração quando nós temos necessidade. Quando a coisa está apertando. Quando a coisa está difícil. Mas essa não é a essência da oração. Só pedir. Só chegar na necessidade. Então nós vamos ver agora a raiz, a essência da oração. Porque a palavra oração, ela significa, no grego, no hebraico, ela significa vir a.
aproximar-se. Essa é a raiz da palavra. Chegar perto de, concordar com. Olha o privilégio que nós temos de chegar perto de quem? Do Deus que criou os céus e a terra. Olha o privilégio que nós temos de concordar com o Deus que criou os céus e a terra. Olha o privilégio que nós temos de nos aproximar de quem? Do Deus que no início criou céus e terra. É só isso. Significa, ainda continua, trazer para perto. Ora, orar simplesmente é trazer para perto a presença de Deus. Você está junto, ninguém conversa longe. Hoje sim, conversa por WhatsApp, conversa por um monte de coisinha. Longe. Mas não adianta, não tem WhatsApp com Deus. O sinalzinho do WhatsApp lá não funciona. Passou de um certo limite ali da estratosfera, do universo, no céu, aí cai toda a linha de WhatsApp, de internet, cai tudo. Deus é perto. Tanto é que com Adão, né, quando começou aqui a criação, ele vinha. Na viração do dia, Deus vinha conversar. Deus não mandava recado. Deus não ficava mandando anjo dar recado. Deus vinha. E hoje é a mesma coisa. Deus está lá. Deus está esperando. Fala assim, Deus está me esperando. A palavra também tem o sentido de trazer um navio à terra. Pensa, trazendo um navio à terra. Simplesmente atracar um navio, quer dizer, você puxa essa força, você puxa. A palavra oração também tem esse significado. Trazer um navio para a terra. Não é pouca coisa. Não é fácil você trazer, né, pensar, imaginar que você está trazendo a presença poderosa daquele que criou os céus e terra para a cidade de Londrina. Mas é possível. Mas a gente não consegue entender. É isso, quando nós oramos, nós trazemos essa força poderosa, nós atracamos a presença de Deus para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Nós puxamos. Dar atenção, aplicar-se, ser dado ou dedicado, devotar pensamento e esforço. E hoje nós cantamos aqui uma música, né, Deus é devoto em seu amor, né? Quer dizer, dedicado. Isso é oração, essa é a essência da oração. Então, qual é a essência da oração? Resumindo, relacionamento com o Deus que no início criou os céus e a terra. Tem tudo a ver com oração esse versículo, porque essa oração está direcionada para esse Deus. Essa conversa é com esse Deus. Porque eu preciso ser motivado, eu preciso gerar uma expectativa desse lugar de oração, dessa presença. Ora, se eu falar para você que você tem um bom, excelente filme no cinema, você vai e paga. Ah, não é, a meia entrada é só na quarta, hoje é sexta, vou ter que pagar inteira. Eu não vou esperar a quarta, não. Falaram que é muito bom, eu vou pagar hoje. E vou para o cinema. Se falar que a comida é muito boa, e a comida aqui do Outlet aqui é muito boa, vai lá. Tem expectativa, gera uma expectativa. E é barata, vai lá, pronto. Vai lá, experimenta. Faça a prova. Então, você vai. Se gerar uma boa expectativa, você vai. Agora, eu falo para você, vá para a presença de Deus. Vá para um lugar de oração. Vá dedicar seu tempo, seu pensamento, seu esforço a esse que no início criou os céus e a terra. Talvez a primeira coisa que surja no nosso coração, na nossa alma é, e o que eu vou ganhar com isso? Eu entendo que eu não preciso ganhar nada, só o fato de entender que eu estou frente a frente com esse Deus que eu não consigo enxergar, mas já é um privilégio, eu não preciso ganhar mais nada. Eu não preciso ter mais nada, não precisa acontecer mais nada. É um privilégio que eu tenho de chegar, de conversar, de falar, saber que estou sendo ouvido. E não com lindas palavras, com aquilo que você consegue falar para um Deus que está te ouvindo. E que é o Criador de todas as coisas. Você não está falando com um Zé Ninguém. Só o fato de saber isso deve motivar-nos a ir para um lugar. A estar nesse lugar. Sim ou não? Vai pensando. Tem tudo a ver com oração, porque quando eu oro, eu estou chegando perto, aproximando desse Deus. Muito bem. Por isso que a prática da oração,
ela revela um misto de complexidade e simplicidade. É porque teólogos, porque as pessoas, eles ficam buscando, tentando entender um monte de coisa. Por que a oração é complexa? A prática da oração. Por que ela é complexa? Porque é difícil compreender e aceitar que por meio de Jesus, se eu confessar que Jesus é o meu Senhor, e a palavra diz que eu tenho que fazer isso com a minha boca, crer no meu coração, confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor, eu tenho direito, eu ganho direito, além da vida eterna, de entrar nessa presença, de poder conversar direto com Deus, de poder interceder, de poder ser companheiro de Jesus intercedendo, porque neste momento Jesus está intercedendo por nós. O ministério de Jesus é oração, é intercessão agora. Ele curou, ele levantou mortos, ele fez muita coisa quando ele estava aqui, e nós vimos, e nós podemos ler e ver isso na Bíblia como referência e estímulo para a nossa oração. Mas hoje, depois de ressuscitado, o ministério dele é intercessão, só isso. Só interceder por nós. Ora, se eu entro nesse lugar de intercessão, de oração, eu sou companheiro de Jesus. Precisa de mais estímulo que isso? Precisa de mais expectativa do que isso? Ser companheiro de Jesus em intercessão, orando ao mesmo Deus, pedindo, salva esse povo, salva, cuida, ajuda. Essa é a complexidade da oração, é difícil entender isso. Às vezes a gente não crê, precisa falar, vou lá na sala, mas não acontece nada. Eu vou aqui, mas não acontece nada. Eu venho, não acontece nada. Faz quanto tempo eu estou orando e não acontece nada? Então aí vai perdendo essa fé, deixa de crer, por quê? Porque é muito complexo. Será que Deus realmente está me ouvindo? Será que a minha oração, Deus entende a minha oração? São coisas que vêm no pensamento, e isso fica muito complexo. Mas a simplicidade da prática da oração é a seguinte, é só uma. Apresente-se a Deus. Só isso. Vá para a oração. É simples ou não é? Depende só de nós. Não depende de mais ninguém. É chegar e orar. É muito simples. Não tem que fazer nada. Nada. Chegar e orar. Chegar e orar. Fala assim, chegar e orar. Chegar e... Qual é o significado? Qual é a essência da palavra? Chegar e conversar, chegar e se aproximar, chegar e trazer para perto a presença de Deus, só chegar. Isso é para mim, que estou aqui em cima, pregando com microfone, tal, música, lindo, luz, farol, relógio, tela. E para você que está aí vendo, me olhando, o pastor está lá em cima pregando. É para nós, é para a igreja. Chega, simples, fala assim, é simples. Não tem complicação, não tem complexidade. E mais simples ainda, e mais maravilhoso ainda, é porque estou fazendo isso ao Deus que criou os céus e a terra. Então a oração é esse elo que passa a ser esse elo que nos mantém num relacionamento perfeito com o Criador. Oração, o que a oração é e o que a oração não é? Eu escrevi aqui algumas coisas. Oração é, bem simples, presta atenção. Oração é a sua conversa. Ora pública, reunido, ora individual, íntima, com Deus, o Criador dos céus e da terra. É isso, oração é isso. Você não conversa com as pessoas? Conversa com Deus. Chega para Deus e fala o que você quer, está sentindo. É conversa. Não tem que preparar, tomar banho, né? Fazer lá, pegar um papel, deixa eu escrever minha oração, depois eu vou orar. Não tem, vai lá e conversa, o que você está sentindo, ele sabe, ele sabe. Oração é isso. Oração, a essência da oração, então, é o relacionamento, a intimidade, o aproximar-se. Oração é relacionamento, intimidade, aproximação com aquele que criou os céus e a terra. Oração não é um simples ritual. Não é. Vou orar. Vai lá e ora por orar. Porque, eu vou orar, tem que orar, eu vou orar. Sabe o que estou falando, né? Tem que orar. Hoje convocou para orar, vou orar. Não é. Não é. Tem que ter gratidão, tem que ter alegria, tem que ter entendimento. Oração não é uma composição de lindas palavras, já falamos isso. Não é. Não é engrossar a voz, não é afinar a voz, é ser você. Ora.
Porque na tua casa você ora, Senhor, abençoa, tal. Você pega o microfone, Senhor, lembra, e vai. Para quê? Ora. Não precisa nada, ora. Seja simples. Não fique preocupado com o que as pessoas estão achando da tua oração. Fique feliz, porque Deus está ouvindo a tua oração. É diferente. Eu não oro porque eu sou tímido. Tá, mas você é tímido para quê? Tem coisas que você não é tímido. Então perca a timidez com aquele que te criou. E ore. Você vai ver como vai fluir a coisa. Porque você está agora num relacionamento direto com aquele que criou os céus e a terra. Ah, estamos aqui, né? Pedir aqui, vamos orar agora. Daqui a pouco nós vamos orar. E tem muita gente do teu lado, e você fica ali acanhado, tímido, solta a voz. Quem está te vendo é o Criador dos céus e da terra. Quem está do teu lado, se ele estiver julgando a tua oração, o problema é dele, porque ele está perdendo a essência da oração, que é ele também pode dirigir-se àquele que criou os céus e a terra. Se todos nós, numa só voz, ficássemos fixados que estamos orando ao Criador dos céus e da terra, seria ensurdecedor esse lugar. Porque você soltaria sua voz. Você é para o Deus, é aquele que criou os céus e a terra. E você não está preocupado com o vizinho, você está preocupado com Deus. Você está preocupado em envergonhar Satanás. Você está preocupado em liberar a sua alma, sua vida, seu espírito. Porque você está orando, conversando com aquele que no início criou os céus e a terra. Essa é a simplicidade. Então a oração, ela passa a ser a doutrina mais simples e mais básica da vida cristã, do cristianismo, porque não tem como. Não tem como caminharmos sem a oração. O que oração é? Oração é dependência e fé. É isso que é oração. Eu dependo e eu creio. Ora, eu dependo de Deus e eu creio que esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Que tal nós orarmos então agora, agradecendo a Deus, falando obrigado, Deus, porque o Senhor tem me escolhido. Ora, conversa com Deus agora sobre isso. Você tendo esse entendimento, converse com Deus, fale agora. Levante a sua voz agora dizendo, Senhor, como eu sou pequeno, como eu sou insignificante, naturalmente, perto de tudo o que o Senhor criou. E ao mesmo tempo, como eu sou grande para o Senhor. Como eu sou importante, como eu sou amado para o Senhor. Será que essa conversa simples gera expectativa no teu coração? É isso, é conversar. É conversar. É falar o que está no teu coração, não precisa de mais nada, não precisa de preparar nada. Bom, se a essência da oração é isso, é relacionamento, é intimidade, é trazer para perto, é conversa, vamos ver então a oração e a Bíblia, a oração na Bíblia. Como ela deu início nisso, porque a Bíblia é a nossa referência e fonte de estímulo. Ora, nós não temos relatos do tipo de conversa que Deus tinha com Adão, antes da queda. Com certeza era uma conversa maravilhosa, sobrenaturalmente maravilhosa. Porque Deus estava dando instrução para o cara e tal, mas havia intimidade, havia relacionamento, havia conversa. É um tipo de oração. Não sabemos nem que nome dá esse tipo. Tem oração de petição, tem oração de intercessão, tem oração de ação de graças, tem oração de um monte de tipo de oração, que depois foi sendo aí catalogado. Mas aqui, não sei que nome daria isso. Conversa. Eu sei que nome daria. Oração. É isso que tinha. Conversa, intimidade, relacionamento. Deus chegava, Adão, vamos lá, nome aos bichos. Pronto, já pensou? E Adão conversava com Deus. E aí, Deus, como é que eu faço? Esse bicho é estranho, Deus. Como é que eu dou nome para esse bicho? Ah, dá um nome avestruz. Sei lá, você gostou, Adão, de avestruz? Se Adão falasse que não, não daria, porque Deus determinou que Adão desse o nome. Oração, conversa, relacionamento, intimidade, sobrenatural. Agora, de qualquer forma, depois do pecado, aparecem então alguns relatos. Já aparece a conversa, já aparece Deus falando e já aparece Adão falando. Então nós já temos aí o conteúdo dessa conversa, desse relacionamento. E aí é que aparece a primeira pergunta, então, né? Onde estás? Quando
aquele que criou os céus e a terra, criou todas as coisas, criou o homem, mantinha ali um relacionamento com aquele homem e a mulher, mantinha ali a intimidade, tinha uma conversa, tinha assunto, tinha o que fazer, tinha determinações, tinham regras, faça isso, cuida do jardim, faça isso para mim, tal. Tinha um momento. Deus vinha na virada do dia. Tinha um lugar para encontrar. Adão trabalhava o dia inteiro, Eva trabalhava o dia inteiro, mas tinha um lugar para encontrar. Tinha um lugar de conversa. Deus vinha na viração do dia e conversava. O quê? Acho que não sabemos. Mas esse relacionamento não foi quebrado por Deus. Foi quebrado pelo homem, quando ele pecou. Ele se escondeu, ele saiu, ele deixou de se apresentar. Porque Deus veio. Deus não deixou, Deus não falou, ele pecou, ele desobedeceu, eu estou fora. Vamos criar outro. Era fácil para Deus, fulmina Adão e Eva e cria outro. Criar pessoas é para Deus, faz assim, ó. Faz assim. É uma pessoa a mais. Aí fez com a outra mão, uma mulher a mais. Um homem a mais, uma mulher a mais. Pronto. Criar é simples. Ele não fez isso. Ele foi lá. Eu quero conversar. Vamos manter nosso relacionamento. Vamos manter nossa reunião. Mas onde estás? Cadê agora? O homem fugiu. Ora, isso quer dizer o seguinte. Se esse lugar de relacionamento, de intimidade foi quebrado, hoje Deus continua perguntando para a gente. Onde você está que você não está orando? Onde você está que você não está me procurando? Onde está? Porque nós sabemos que a hora que nós entramos no nosso quarto, a hora que nós chegamos naquela sala, na célula, onde você estiver, no ônibus, no carro, onde você estiver, se você elevar a sua voz a Deus, nós sabemos que Ele está lá. Nós sabemos. Mas quando passa um dia que você não lembra de honrá-lo com um tempo, sem pretensão nenhuma, sem querer ganhar nada, ele pergunta, onde estás? Cadê você, cara? Por que você não veio? Você não faz assim quando você marca um encontro? Por que você não veio? Você fica bravo, a gente fica bravo. Por que você não veio? Fiquei te esperando. Quantas vezes você falou, fiquei te esperando, e você falou bravo? Quem já falou, levanta a mão. Você falou, fiquei te esperando, e ficou bravo. Fiquei te esperando. Cadê você? Então, pensa se Deus ficasse bravo, porque Ele fica te esperando. Era um Deus irado, um Deus eternamente irado. Porque quando você não vem, quando você vem, o outro não vem. Então Deus vai estar sempre irado, porque sempre está esperando e nós não comparecemos. Mas não é assim. Esse Deus que criou os céus e a terra não é assim. Ele pergunta, onde estás? Por que você está fugindo de mim? Deus sabia onde Adão estava. Mas ele queria uma resposta. E a pergunta é, como está o meu relacionamento com Deus hoje? Como está? Deixa o Espírito Santo falar aí. Está quebrado? Você tem procurado? Por que é mais fácil abrir o coração com pessoas, com amigos, do que buscar a Deus? O que impede? Falta de fé? Não crê que Ele vai fazer alguma coisa? Por que só procurar nas horas de angústia? Por que ficar desesperado nas horas de dor? Por quê? Pergunta que nós temos que responder. Porque é uma coisa normal, não é pecado. Ou é pecado? Depois, no final, nós vamos ver se é pecado ou não. Mas é uma coisa normal acontecer. Então, a oração dificilmente, ela é prioridade para a gente. Ela tem um lugar de prioridade para a gente. Ora, quando Adão mais precisava de estar na presença, de conversar com Deus, ele fugiu, teve medo. A palavra diz, teve medo e fugiu, se escondeu. É isso que nós falamos, quando nós estamos desesperados, quando nós pecamos, quando nós erramos, qual é a primeira coisa que nós largamos? A oração. Deus. A gente acha que está fugindo da presença de Deus. Some das células, some dos líderes, não quer ver o pastor nem pintado. E pronto. Por quê? Porque não quer responder.
Porque não quer, né? Porque a pergunta está lá, onde está? Cadê você? Por que você fez isso? Não quer responder, foge das respostas. Foge. Então lembre que a sua oração sempre, a sua conversa com Deus sempre será encorajada por um Deus que quer resolver todas as situações, desde que seu nome seja honrado. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Quando eu oro em nome de Jesus, não é uma oração abracadabra. Em nome de Jesus tem que acontecer. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou colocando o nome de Jesus naquela situação. Então tem oração que eu não posso colocar o nome de Jesus, porque não condiz com a essência de Jesus, com a essência de Deus. Senhor, mata esse cara em nome de Jesus, condiz? É uma oração, pelo amor de Deus. Por mais ódio que você... Esse nome de Jesus está completamente fora. Mata esse cara em meu nome, Senhor. Mata esse cara em nome do governo, em nome não sei da onde, em nome da prefeitura, em nome Mata. Mas não mata em nome de Jesus. É completamente oposto. Então a gente deixa de orar. A gente foge, a gente sai daquele lugar. Quem é esse Deus que no início criou os céus e a terra? Quem é esse Deus que no princípio criou os céus e a terra? Nós não estamos falando de qualquer Deus. Então perguntas, quem é esse Deus de poder e sabedoria, que deveria ser extremamente relevante para nós, a ponto de constranger-nos à prática da oração? São perguntas, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que quer usar a minha vida, a sua vida, com poder e sabedoria, para que o seu poder seja manifestado em Londrina, Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que não mede esforços para encorajar-nos, a conduzir-nos à prática da oração? Porque eu tenho comigo também, que muito das nossas necessidades, eu sempre falo isso, a gente tem mania, às vezes, de culpar o diabo para tudo. Tem hora que o diabo ajoelha, Satanás ajoelha e fala, Deus, não fui eu. Deus, porque Satanás tem acesso a Deus, ele entra, ele pediu a vida de Jó, Zacarias, ele está lá. Ele fala, Deus, não fui eu, dessa vez não fui eu. Não fui eu. Dessa vez não. Deus, eu nem sei como fazer isso que ele fez, eu até quero aprender. Porque é complicado, eu não consigo fazer isso que ele fez. Deus, não fui eu. Então são situações que Deus provoca para que a gente ore. Deus quer a gente perto, Deus quer a gente junto, Deus quer a gente conversando, Deus quer a gente lado a lado. E por isso está escrito em Isaías que se for necessário, Ele coloca um anzol no teu nariz e traz para perto. Dói, hein? Quiser fazer o teste em casa, pega o anzol, enfia no nariz e manda alguém puxar. Que dor é essa? Essa é a dor que nos leva à oração, à presença de Deus, a buscá-lo de uma forma incessante, intensa. Então, às vezes, é provocado isso. Mas por quê? Ele quer nos levar a esse lugar, com alegria e gratidão, mesmo diante da dor. Mas eu sei que com a dor que eu estou passando hoje, com a situação que eu estou passando hoje, eu posso ajoelhar diante daquele que no início criou os céus e a terra. Simples, fala assim, simples. Então, se não existe alegria nos momentos de oração, expectativa, é porque nós estamos caminhando na contramão. Porque se não existe alegria em conversar, em buscar, em aproximar de Deus, eu estou na contramão, porque eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. E tem um Deus que é devoto em seu amor. Vamos cantar? Eu tenho um Deus que espera louvor e alegria dos nossos lábios. Ora, louvor quer dizer elogio. E quando nós oramos, nós estamos louvando, elogiando. É para esse Deus que você ora, que você se apresenta. Você crê nisso? É na oração que nós adquirimos isso. Quem é esse Deus que escolheu você para ser instrumento de poder e sabedoria? Quem é esse Deus que ouve a oração de simples mortais e é capaz de fornecer soluções
ajuda para qualquer situação, desde que seu nome seja honrado e louvado. Quem é esse Deus que se importa com cada ser humano, a ponto de enviar o seu Espírito Santo para conduzir-nos à sua presença? Sabe quem é? É o mesmo Deus que no princípio criou os céus e a terra e depois amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer e para todo aquele que nele crer não pereça e tenha a vida eterna. E a partir do momento que você confessa-o como Senhor e Salvador, você recebe o direito de ser chamado Filho de Deus. Esse é o Deus que criou céus e terra no início. É a esse Deus que nós nos ajoelhamos, que nós gastamos tempo, que nós buscamos. É essa expectativa de um Deus que olha para você e diz: você tem a vida eterna, você é meu amado. É esse Deus. Criou todas as coisas e por último criou você, criou eu, criou o ser humano. Amor. E nos tem amado de uma forma sobrenatural. E hoje Ele está dizendo: onde estás? Por que que você não está aqui? Por que é tão difícil buscar um lugar de oração? Por que é tão difícil buscar a minha presença? É lógico, tem barreiras. Dá para ficar aí? O pessoal fica aí, né? Tem barreiras para a prática da oração. Tem muitas barreiras. Mas nós estamos trabalhando lá no início. E eu entendo que nessa complexidade e simplicidade da oração, a única barreira que poderia impedir-nos de buscar o Senhor seria o pecado. A culpa pelo pecado cometido foi o que tirou Adão e Eva dessa comunhão. Foi o pecado que tirou Adão e Eva desse relacionamento. Foi o pecado cometido que levou Adão e Eva a se esconder de Deus. Foi o pecado. Então essa seria a única barreira, não tem mais nada. Agora, mesmo pecando, eu sei que eu sou perdoado, que pelo sangue de Jesus eu sou lavado. Por quê? Eu vou me afastar dessa presença? Porque mesmo eu pecando, Ele está me amando ainda. É complexo isso? É complexo ou é simples? Mesmo pecando, Ele continua te amando, porque Ele criou todas as coisas. Ele pode te amar, mesmo pecando. Mas aí nós fugimos. Ora, eu penso que nem o pecado deveria ser impedimento, porque quanto mais eu peco, mais necessidade eu tenho de estar nessa presença. Eu tenho que arrepender correndo e buscar essa presença, porque Ele está ali. Ele não vai correr de você. Fala: Deus não vai se esconder de mim. Fala. Deixa isso entrar na tua alma, no teu espírito. Olha, Deus quer essa comunhão, Deus quer esse relacionamento. E por isso que Ele pergunta, por isso que Ele vai atrás. Onde estás, Adão? Então não tem porquê, mesmo quando você peca, não saia da presença do Senhor. Não saia. Porque quando Deus pergunta onde estás, a verdade, Ele está provocando uma resposta. Ele quer uma resposta da gente. Ele sabe onde eu e você, onde nós estamos. Ele sabe por que nós estamos fugindo. Ele sabe por que nós estamos encontrando barreiras. Mas Ele quer uma resposta, Ele está provocando uma resposta. Ele está provocando uma confissão. Porque se eu não tenho tempo para conversar com esse Deus, que é Pai dos órfãos, que nos ajuda, que nos livra, que criou os céus e terra, ora, eu vou ter tempo para quem então? Para quem eu vou ter tempo? Se eu não tenho tempo para esse Deus que está esperando. Você não tem que marcar a reunião. Para você conversar comigo, você tem que ligar no escritório e marcar. E saber que hora eu vou estar aí. E às vezes você vai ouvir: não tenho, minha agenda está cheia. De Deus não tem agenda cheia. Deus, você não precisa ligar. Deus, você precisa apresentar. Estou aqui, Deus. Estou aqui. Não precisa marcar. É simples. É simples. Para conversar conosco é complexo. Tem agenda, tem horário, tem a boa vontade da Patrícia atender o telefone. Às vezes ela está com o telefone fervendo, toca o dia inteiro e não atende, já você fica nervoso, porque não atende, liga na igreja, não atende, né? Porque tem muito telefonema. Então tem um monte de barreira para conversar com a gente. Com Deus, só chegar. Não, fala assim, não tem barreira.
Ora, então se não tem barreira, por quê? Por que eu arrumo barreira? Sabe, eu li na revista Veja esses dias. O mundo tem pressa. Está escrito assim, os nomes dos aplicativos na casa do 1 bilhão de usuários revelam a obsessão pelo instantâneo. São onomatopeicos. O mundo tem pressa. Bilhões de usuários naqueles aplicativos que são instantâneos. O mundo tem pressa. Tim! Você leva 4 segundos para não responder o tim do WhatsApp lá. A pessoa já põe do outro lado. Onde você estava? Não deu nem tempo de você pegar o telefone, a pessoa já quer resposta. Não é assim? Por que você demorou para responder? Porque o telefone está lá no bolso, eu tenho que enfiar a mão no bolso, eu tenho que pegar o telefone, tenho que acender o telefone, tenho que ver, tenho que ler a mensagem e tenho que pensar na resposta. E isso demanda tempo. E a pessoa do outro lado está, por que você não respondeu? Instantâneo. Sabe qual é uma das barreiras da oração? Talvez um grande problema da oração, a resposta nem sempre, quase sempre, não é instantânea. Demora um pouco. Ela demora um pouco. Tem guerra nos ares, tem batalha nos ares, tem a nossa fé, tem a nossa dependência em jogo, porque Deus quer ver a nossa dependência. Só que Deus não demora para responder, porque lá em Daniel 10, no capítulo 10, quando Daniel está orando, o anjo chega até ele e fala assim, olha Daniel, quando você começou a orar, eu fui liberado. Eu fui liberado. Mas tem uma guerra. Então Deus é extremamente rápido para responder. Agora tem uma guerra no meio do caminho. Tem um tempo que demanda esforço, demanda oração, demanda busca, demanda intimidade, demanda relacionamento, demanda fé, demanda dependência. E aí nós temos que estar ali mostrando para Deus que Ele é acima de todas as coisas. Então eu quero que você fique em pé agora e coloque a sua causa diante de Deus agora. Fala assim, Senhor, esta é minha causa, porque agora vai ser liberado nos céus a tua causa. Quanto tempo vai levar, eu não sei. Mas a palavra diz que quando você começa a orar, Deus libera imediatamente. Não são bilhões de usuários, não são informática, não são aplicativos. É o poder sobrenatural daquele que no início criou os céus e a terra. Então coloca a sua causa agora. Creia que esse Deus está ouvindo a sua causa, está liberando e começou nesta hora uma batalha nos céus. Levante a sua voz. É a sua causa, cara. Levanta a sua voz. Nesta hora Deus liberou os anjos a seu favor. Nesta hora a tua bênção saiu. Nesta hora começou uma guerra. Nesta hora Satanás está tentando destruir aquilo que Deus quer fazer. Nesta hora anjos lutam a seu favor, até que chegue nas tuas mãos o poder sobrenatural de Deus, a glória, a bênção, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está desejando, porque você nesta hora pede ao Deus que no início criou céus e terras. Levante a sua voz. Pode sentar. Você crê nisso? A palavra diz que quando Daniel estava orando e jejuando, imediatamente o anjo disse, Deus liberou. Muito bem, a partir de agora você está esperando uma resposta. A partir de agora Deus liberou algo para você. E você está esperando a sua resposta. Lembra, não sei o que você pediu, mas se você colocou o nome de Jesus aí, tem que ser algo digno do nome de Jesus. Jesus não assina nenhum documento em branco. Assinar aqui, não sei o que você vai pedir, não, peça com sabedoria, e aí, coloque o nome de Jesus, e o Senhor liberou, porque quando chegar, será para a honra e glória daquele que criou céus e terra. Muito bem, você está esperando essa resposta agora, eu também estou esperando uma resposta, mas, enquanto Adão pensava em responder, surge a segunda pergunta de Deus, por que você desobedeceu? Qual foi a causa? Me explica. O que levou você a fazer isso? Porque Adão está lá quietinho, não fala nada. Então Deus vem com a pergunta. Deus quer conversa, gente. Deus quer relacionamento. Deus quer clareza. Por que você desobedeceu? Olha, hoje não é diferente. Por que você não está orando? Por que você não encontra tempo para mim? Onde está você, cara? Por quê? Por que você está evitando conversar comigo? Com coisas que a gente pode evitar conversar com Deus. Por que você está tão acanhado?
Fala com você, fala para você mesmo. Seja claro nas respostas. Não tente encontrar Evas onde não tem Eva. Fala para você, fala para a tua alma, ordena a tua alma. Não precisa argumentar porque você não está orando. Fala que você não está orando porque você não quer orar. Fala que você não está orando porque você não quer. Só isso. Seja claro. Porque você espera uma resposta clara de Deus. Porque nós esperamos uma resposta clara de Deus. E Deus também espera uma resposta. Olha, cara, fala, eu não tenho tempo. Fala que você, mas responde. Não fique inventando coisas. Não fique arrumando argumento, justificativa para algo que você não quer fazer. Fala assim, Senhor, eu não sinto alegria nenhuma estar orando. Fala, é a verdade. Se for a verdade, fala para ele, ele é teu amigo. É isso que ele quer. Ele queria que Adão falasse, estou aqui escondido. Eu pequei porque pequei. Pequei porque a Eva veio e falou e eu desobedeci. Só isso. Foi a Eva. Foi a Eva? Não, foi você. Por que você não orou? É porque não deixaram eu orar. Quem não deixou você orar? Quem? Quem não deixou? A gente tem que lutar com a gente mesmo nessa hora. Por isso que é uma luta. Né? Mas Deus está perguntando, por que você pecou? Por que você desobedeceu? Imediatamente, tem a terceira pergunta. O que é que você fez? Porque quando ele falou a Eva, não estou perguntando, não estou conversando com a Eva, não estou conversando com a pastora Thelma, estou conversando com você, Trajano. Por que você não ora? Por que você não está encontrando tempo? Porque eu estou falando com você, não é porque a Thelma pediu para você lavar o chão, porque lavar a louça, porque você pediu para varrer a sala. Senhor, na hora que eu fui orar, vocês conhecem a pastora Thelma? Ela pediu para eu varrer a sala. Por que você não fala com ela? Aquela hora eu decidi orar, Senhor. Para com isso, para com isso. Seja claro na tua resposta. Não fique procurando Evas. Fala, não quero encontrar Eva. Que nome nós vamos dar a isso? A essa fuga desse lugar de oração? Que nome nós vamos dar? Relaxo, preguiça, medo, culpa, ausência de fé? Tem algo que a gente pede, aumenta, Senhor, nossa fé. Aumenta nossa fé. Quem já fez isso? Aumenta nossa fé. Eu tenho um lugar para você aumentar a sua fé. Eu acho, meu entendimento, só tem um lugar para aumentar a fé. Lugar de oração. Porque quanto mais eu oro, mais eu tenho resposta. Quanto mais resposta eu tenho, mais minha fé aumenta. Porque tem resposta. Porque se não tem resposta, minha fé diminui. Assim é natural. Quanto menos eu tenho, minha fé acaba. Quanto mais eu tenho, minha fé aumenta. Mas se eu não vou para a presença, como eu quero ter? Se eu não busco, como eu sei que estou tendo? Mas eu penso que a nossa fé, ela deve ser aumentada a cada momento, a cada dia. Que eu lembro, quando eu lembro que o Deus que me chamou é o Deus que criou os céus e a terra. Isso é o suficiente. Minha fé já é suficiente para não abandoná-lo, porque quem está cuidando da minha vida é o Deus que no início criou os céus e a terra. Então aumenta a nossa fé, vamos orar. E é impressionante quando a gente vê as outras religiões. Olha para o muro das lamentações, os judeus, 24, estão lá orando, chorando. Colocando papelzinho lá, e tira papelzinho, e põe papelzinho. Estão lá. Olha para o muçulmano, orando. Aquele barulho de muitas águas, aquele fervor. Olha para os budistas, os templos estão cheios. Qualquer religião, mas principalmente essas que tratam de um único Deus. E aí a pergunta é, eles estão orando para um Deus que já morreu, para uma estátua, mas estão lá fervorosos, estão lá buscando, estão lá crendo, estão defendendo a sua fé. E os cristãos, que têm o privilégio de orar para o único Deus vivo, para o único Deus que criou no início os céus e a terra. Qual é a tua expectativa? Você tem boa expectativa de chegar nesse lugar? Só você tem esse privilégio. Só aquele que é chamado Filho de Deus. Só aquele que entende que esse Deus está esperando você a todo momento. Tem esse privilégio.
Você pode acessar a Deus a hora que você bem entender. O que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com isso? Esse é um ano de desafio. Casa de oração, Deus presente. Reserve esse lugar, busque esse lugar para esse grandioso Deus. A igreja oferece várias oportunidades em termos de oração. Sábado começa o curso do Ore Mais, tem a inscrição ali na frente, faça isso. Reunião de oração, se você tem 1 hora das 18h30 às 19h30, venha para esse lugar, vamos encher esse lugar. É o Deus Criador dos céus e da terra que está ali te esperando. Mas eu estou em casa, sim, mas aqui é uma oração em grupo, é intercessão, é a igreja orando. É diferente, venha para esse lugar, esteja animado. Eu vou, aquele lugar me atrai. Por quê? Porque eu estou na presença daquele que criou os céus e a terra. Venha para esse lugar. 30 antes do culto, mães intercessoras, vigília na mata, várias situações para você orar. Homens que oram 6h30 da manhã nas quartas-feiras. Célula, culto, várias são as oportunidades para que você se anime, seja atraído para esse lugar. Vamos dar nome aos bois. Abrir mão da oração é desprezo, negligência, falta de fé? Que nome poderíamos dar para isso? Dê nome aos bois. Eu e você. Isso aqui é muito particular. Que nome você pode dar para isso? Porque é possível encontrar tempo. Se a Bíblia é a nossa referência e fonte de estímulo, ela começa dessa forma. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E sabe como ela termina? Lá em Apocalipse 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Quer mais estímulo que isso? Tem expectativa melhor do que essa? Então, como disse o pastor Davi, enquanto o homem está retornando para Deus, neste caminho, não deixa de orar. Não deixa de lembrar desse Deus que criou os céus e a terra. Não deixa de lembrar de todo o sacrifício que Jesus fez. Fez por você, por mim e por você. E Ele volta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Certamente venho, sem demora. Se nós cremos nisso, não tem por que não encontrarmos tempo na presença do Pai. Vamos cantar.